Conversas Maduras, com Stefan Ligotti. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversas Maduras. Eu sou Stefan Ligotti, mentor de carreira de profissionais maduros e palestrante especialista em mercado da longevidade e diversidade geracional. Você já sabe, mas não custa lembrar. O Conversas Maduras é um podcast sobre carreira na maturidade e temas relacionados ao aumento da longevidade. Se você quer conhecer histórias inspiradoras, fica por aqui, porque esse podcast é para você. O Conversas Maduras é uma realização da Maduridade, a minha empresa de treinamentos, consultoria e mentoria nas áreas de mercado da longevidade, diversidade geracional e carreira na maturidade. A sua empresa não sabe como desenvolver produtos e serviços para o consumidor maduro, ou sequer conta com profissionais maduros no seu time para desenvolver essas soluções para o mercado da longevidade? Ou talvez a sua empresa não saiba nem como criar ambientes multigeracionais mais saudáveis e produtivos. Se você enfrenta qualquer um desses desafios aí na sua empresa, é só me mandar uma mensagem pelo LinkedIn ou pelo Instagram para a gente marcar um café e conversar sobre isso. É válido lembrar também que o Conversas Maduras Podcast tem o patrocínio master do HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, um programa exclusivo de mentoria para quem quer se transformar em um consultor empresarial. E nesse episódio eu tenho o prazer de receber a minha amiga Juliana Enderle, profissional madura que tem formação como designer de interiores, foi franqueada de uma grande fabricante de chocolates por quase 20 anos e hoje é uma das sócias fundadoras da Ciclos Mais, uma escola cultural direcionada ao público 60+. Juliana, um prazer te ter aqui. Seja muito bem-vinda ao Conversas Maduras. Muito obrigada, Stefan. E é um prazer estar aqui, né? Receber esse convite, né? Para falar um pouco da Ciclos, né? Falar um pouco sobre trabalho, né? Sobre as carreiras. Eu acho tão importante e necessário. Perfeito. Parabéns por esse podcast, né? Achei bem interessante. Muito bom. Muito obrigado, um prazer contar com a tua presença aqui. Juliana, tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados e convidadas, né, do Conversas Maduras, para a gente abrir aqui a nossa conversa, que é para desmistificar também, né, o tabu da idade. Qual é a tua idade, Juliana? Eu tenho 51 anos, prestes a completar 52 agora no próximo mês. Ah, que legal. Estamos gravando esse episódio aqui no mês de agosto, então em setembro. Setembro. Ah, virginiana. Virginiana, 7 de setembro ainda. Ainda vai ter feriado. Ainda vai ter feriado. Que beleza. Eu sou de 18 de setembro. Ah, olha aí. Também virginiana, também então. Estou fazendo aniversário. Olha aí. Maravilha. Bacana. Mas, Juliana, a Ciclos Mais, então, foi criada durante a pandemia, né? Você e o teu sócio, né, o Cristiano, imagino que observaram uma oportunidade de mercado, né? Mas como é que surgiu a escola, né? Como é que surgiu esse projeto? Como é que tudo começou aí? Então, a gente começou a conversar sobre a Ciclos. Não era a Ciclos ainda, foi em 2019, né? Porque como a gente vem em áreas parecidas, que é a área do design, né? Tanto eu quanto o Cristiano, a gente queria ter um negócio próprio, né? Bacana. E pensamos inicialmente num coworking, onde acolhesse e abrigasse pessoas relacionadas à arquitetura, ao design de interiores. Como o Cristiano é docente, né? E é professor de História da Arte, então ele tem uma baita numa bagagem, um baita no conhecimento. E isso foi o que nos aproximou. Certo. Então, lá em 2019, nos aproximou para construir um projeto, né? Então, a princípio, seria voltado aos profissionais da área do design e da arquitetura, mas também um dos hubs seria o público 60+, em função da experiência que o Cristiano tinha na docência com esse público, né? E aí, então, a gente estava prestes a abrir esse negócio, né? Espaço físico, de fato, em 2020, em março de 2020. E aí veio a pandemia. Então, assim, aí foi aquele choque para todo mundo, né? Porque o mundo parou. E aí, o que a gente vai fazer agora, né? Esse projeto que a gente vinha idealizando tinha se terminado, né? Vamos dar continuidade? Não vamos? O que nós vamos fazer? E aí, até que um dia a gente pensou, bom, como o público 60+, né, foi o primeiro a ser isolado, né? Sim, verdade. O primeiro público que estava com essa
nesse isolamento, que entrou primeiro em risco, né? Sim, perfeito. Aí a gente falou, bom, então quem sabe a gente lança alguma coisa. Começamos pelo online, porque não era para ser online, era para ser sempre presencial. Certo. Aí começamos com uma disciplina de História da Arte, né? Sim. Com o Cristiano, já que ele tinha essa experiência. A gente sempre fala, né, que nós começamos, foi um professor, uma gestora, que seria eu no caso, 12 alunos e o Zoom, que a gente fala. O Zoom. Deram aula pelo Zoom, então. Demos aula pelo Zoom. Então, foi tudo Legal. onde começou, né? Começou lá em 2020. Aí, ficamos 2 anos no online, né? 2 anos? 2 anos no online. E, nesse período de 2 anos do online, a gente veio percebendo o crescimento e o quanto era importante a gente estar presente na casa das pessoas. Sim. A gente veio se motivando cada vez mais com o público, né? E sentindo que, nossa... É muito mais do que um negócio, né? Que bacana. É muito mais que um trabalho, é um propósito ali, né? Sim, a gente identificou muita coisa legal. Mas aí nesse período desses 2 anos, a gente veio com... não somente com uma disciplina, aí a gente foi ampliando, né? No primeiro ano foi uma disciplina só. No segundo Depois já foi mais, né? Isso. E aí em 22 vocês foram para o presencial, para o físico, então? E aí 22 fomos para o presencial, fomos para o físico, né? Porque muitos alunos também, durante o online, eles comentavam, eu prefiro... presencial, né? Claro que a gente não pode estar fazendo presencial agora, mas a nossa preferência sempre é para o presencial. Perfeito. E aí, em 2022, começamos no presencial, né? E já na sede que está hoje lá. Na sede que está hoje, na Rua Dona Laura, 1020, né? Nós estamos em parceria, em Porto Alegre, em parceria com a Atitus Educação. Não somos vinculados, né? A universidade, agora também é a universidade, mas estamos usufruindo o espaço físico da instituição. Perfeito. Juliana, existem hoje aí muitas instituições no mercado, né, no mercado criadas aí para oferecer atividades para idosos, né? Tem umas até que tem essa alcunha de creche para idosos, que eu acho um nome horrível, né? Enfim, tá até se trabalhando para mudar essa nomenclatura, enfim. E a Ciclos Mais foi concebida para ser uma escola cultural para pessoas 60 a mais. Mas o que a escola oferece exatamente para os alunos, né? Você falou aí num curso de História da Arte e tal. Que tipo de atividades, cursos, né? Experiências que a Ciclos oferece e qual é a diferença para essas outras instituições, até para a nossa audiência entender. Hoje a gente fala que a Ciclos é um ecossistema da longevidade, né? Ah, que legal. Então, a pessoa inicia na Ciclos de que forma que ela faz parte dessa comunidade. Então, através dos cursos, né? Que a gente tem presencial, então, que a gente oferece de segunda a sexta-feira. E aí nós temos um leque de opções. São disciplinas, todas elas voltadas à área da cultura, né? Então, bacana. Temos filosofia, temos literatura, histórias, histórias em geral, né? História da arte, história geopolítica, histórias nacionais. Temos aulas práticas também de aquarela. Agora nós vamos inicia uma aula de tecnologia. Olha, né? Só. Então, assim... para ensinar, tipo, inteligência artificial, coisas assim? Exatamente esse é o tema. Dessa de hoje, exatamente esse tema. Legal. Inteligência artificial. Porque, na verdade, o que acontece, né? Você sabe muito bem. A gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a conteúdo e consegue se apropriar das informações. Mas o público que a gente atua, que é a grande maioria, 70, 80 anos, muitas vezes ele absorve esse conteúdo de uma forma não segura. Então, ele fica com muita dúvida. O que é o IA, o que não é, como entender. Sim. Então, a gente vai trazer essa oportunidade de ter o aplicativo ChatGPT, por exemplo, primeiro. Legal. Então, a Ciclos traz essa condição e essa oportunidade. Então, a gente vai além dos cursos, né? Então, o público entra consumindo o produto, mas ele tem um leque de opções. A gente promove viagens culturais também. Caramba, então, 2 vezes ao ano a gente viaja, tem alguns roteiros já pré-definido, né? Tipo, para onde? São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que são lugares que tem muito o que se fazer, né? Sempre tem atrações artísticas, culturais, sim, exposições, né? Então, a gente sempre faz esse tipo de viagem 2 vezes ao ano, chamado de slow travel, né? Porque a gente curte, né? É arte, arquitetura e gastronomia. Que legal. Então, é um modelo de viagem um pouco diferente,
porque a gente curte os ambientes. Não é só dizer que passou pelos lugares, mas vivenciar os ambientes, vivenciar os lugares e ter uma boa gastronomia que todo mundo adora, Sim, né? Com certeza. E além das viagens, então, a gente tem também, quando tem exposições, por exemplo, em Porto Alegre, né? A gente, Farol Santander, no Margs, a gente sempre leva os nossos alunos, sempre vai. E a gente tem o hábito também de, uma vez por mês, os encontros de socialização e comemoração dos aniversários do mês. Ah, que bacana. Então, a última sexta-feira de cada mês, a gente comemora os aniversários do mês. Então, a gente promove sempre experiências, né? E o mais importante do nosso trabalho, além do conteúdo, do aprendizado, é também a socialização. Então, lá as pessoas se conectam com outras pessoas da mesma idade, com os mesmos interesses. Aliás, eu ia te perguntar sobre isso. Qual é o... a gente, enfim, né? A escola foi criada para ser uma escola para pessoas 60 a mais, mas hoje a longevidade aí, né? Tá tão grande essa questão da longevidade que as pessoas estão vivendo até os 70 a mais, 80 a mais, às vezes 90 a mais, né? E aí... são faixas etárias diferentes, né? A minha dúvida é como é que qual é o perfil, né, do aluno de vocês? Assim, vocês têm mais pessoas 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais? Qual é o perfil etário, né? Qual é o perfil de idade? E como atender, né, pessoas de faixas diferentes de idade, né? Porque hoje em dia, né, estudando, né, como especialista nessa área, né, Juliana, o que eu percebo assim? Uma pessoa 60 a mais, às vezes, tem interesses muito diferentes de uma pessoa 70 a mais e de uma pessoa 80 a mais. Como é que vocês fazem para atender todos esses perfis diferentes que eu imagino que vocês tenham? Bem colocado isso, porque é uma população heterogênea, assim. É um desafio. Esse é o maior desafio que a gente encontra, porque a gente atende pessoas de 60 a 93 anos. 93 anos é a mais velha, a mais idosa. Mais velha, a mais idosa, tá? Então, assim, claro, obviamente, a grande maioria são mulheres, como tudo, né? Que a gente... Sim. Qualquer evento que tu lança, a grande maioria são mulheres também, né? Nas ciclos não é diferente. A grande maioria são mulheres, na faixa etária de 70, 80 anos. Então, vocês têm poucos 60 a mais. Vocês têm mais 70 a mais. Mais 70 a mais. Mas o mercado da longevidade está mudando muito rápido, né? Sim. Ele muda rápido. Quando a gente começa a entender, a gente já percebe que ele já mudou de novo. Sim. E o que a gente vem entendendo e observando nesses 6 anos que nós temos o negócio ativo, né? É que a cada ano ele vem com pessoas diferentes, tá? Porque existe muito ainda preconceito em relação a tudo que se oferece às pessoas 60 a mais. Tem a questão do idadismo, tem a questão, eu não vou lá porque é um depósito de velho, a questão do infantilizar as pessoas 70 a mais, digamos assim, né? Existe muito isso. Os teus clientes têm receio de ir para um lugar que possa ser infantilizado, é isso? Eu não falo dos meus clientes, dos alunos, mas eu falo de modo em geral das pessoas, né? Das pessoas, Porque, por exemplo, assim, via de regra, todo mundo se aposenta aos 60 anos, né? Sim. Bom, aposentei aos 60 anos. E aí, o que eu faço agora? Verdade. As pessoas ficam naquele limbo, assim, até entender o que vão fazer da vida, né? Sim. E a gente entra nisso. Então, a gente oferece um ambiente seguro, um ambiente maduro, um ambiente que a gente não infantiliza as pessoas que chegam. Mas o difícil é atrair essa pessoa dos 62, 65 anos, porque ele acha que vai encontrar pessoas velhas e que vai ser aquele tipo de produto que a sociedade normalmente encontra e oferece para o público 70, 80 anos. São brincadeirinhas, são coisinhas mais infantilizadas mesmo, né? Ou duvidando da capacidade. Sim. E nós, enquanto ciclos mais, a gente não duvida da capacidade do nosso aluno, não duvida da capacidade que as pessoas têm a oferecer, porque eles têm muito a contribuir. E a gente trata as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Quando eu olho para ti, Stefan, por exemplo, eu te imagino uma pessoa ativa com 80 anos, 85 anos. E eu vou te oferecer um produto que realmente tu vai... eu vou querer participar. Porque a gente não muda dentro da nossa mente, né? Porque os números mudam, né? É verdade. Porque essa preocupação, né, muitos idosos têm... Idoso, na falta de uma palavra melhor, né? Porque até o conceito de idoso a gente tem que repensar hoje em dia, né, Juliana? Mas, assim, pessoas 70 a mais...
eu já ouvi vários relatos, né? Elas ficam muito incomodadas quando são infantilizadas. Muito. Né? Por um serviço, por uma... isso é muito comum, por exemplo, já mencionei aqui em outras entrevistas aqui, muito comum em hospitais, por exemplo. Uma pessoa 70 a mais ou 80 a mais que está na plena capacidade da mental e física e tal, e a pessoa vai lá fazer um exame, e aí muitas vezes assim, como é que tá o menininho? O vovozinho. O vovozinho, sabe? E isso é uma infantilização do idoso, né? Então, eu imagino que seja uma dificuldade para vocês convencer, às vezes, esse cliente a... Olha, aqui você não vai passar por essa situação não vai passar por isso. De constrangimento. Exatamente. E o perfil socioeconômico, assim, do teu cliente? São pessoas, assim, com um bom poder aquisitivo? Como é que é esse perfil de cliente? Sim, é esse perfil que a gente atinge, né? Tá. E são pessoas culturalmente ativas, né? Sim. Que passaram a vida toda aprendendo, estudando e se desenvolvendo. Então, a grande maioria são professores aposentados, né? Tanto da rede pública quanto rede privada, né? Tem professores da URGS, tem também bancários, tem médicos, dentistas, advogados, enfim. Olha só. É um perfil bem diversificado profissionalmente, né? Mas gente normalmente com curso superior, assim, a pouco grande mais maioria, bem escolarizada. Bem escolarizada, a grande maioria. Sim. Que acredita, né, no poder do conhecimento e da educação e do lifelong learning, né? Continuar aprendendo ao longo da vida. Que legal. E se apropriando de informações de qualidade. Porque o que acontece muitas vezes, né? Agora a gente convivendo, né? Porque o que eu trago aqui? Essa experiência de vivência. Sim. A gente passa... nós somos sócios ativos no negócio. A gente não passa eventualmente, não. Nós estamos presentes diariamente lá. Então, a construção das ciclos que a gente fala, ela é feita a várias mãos, né? Porque o nosso aluno também contribui com essa construção desse negócio, porque é feito para eles, né? Sim. Então, a gente constrói junto, assim, né? E nessa vivência, a gente percebe o quanto é importante esse aprendizado, esse conhecimento, porque muitas vezes que eles estão ouvindo hoje em sala de aula, são coisas que tu ouviu lá atrás, no teu ensino médio, talvez. Sei lá, né? Em algum momento da vida, tu passou por aquele momento de história geopolítica, história geral, né? História da arte. Sim. Né? Ou, muitas vezes, tem pessoas que vão para lá que se desafiam, né? Pois, eu sou engenheiro, sou médico, nunca tive contato com a filosofia. Mas aqui, nesse momento agora, eu estou me permitindo ter esse acesso a estudar filosofia, a entender um pouco mais sobre filosofia. Então, é o momento da maturidade, é o momento dessa vida que as pessoas se encontram, que estão tranquilas, né? Que querem aprender algo diferente, algo novo, que nunca se desafiaram. E essa questão de se desafiar nesse momento, ele é interessante, porque gera novos neurotransmissores, tu começa um novo aprendizado, tu consegue compartilhar informações com a tua família diferente daquela informação usual, né? E tu amplia a socialização, que eu acho que é algo muito importante, certeza. Né? Principalmente para as pessoas 70 a mais e 80 a mais, que muitas vezes, assim, amigos vão morrendo, né? Acaba reduzindo o círculo social, né? E aí a tua escola permite ampliar ou retomar um círculo social, né? Que bacana. E eu acho isso importante porque nessa fase da vida a gente tem que ter vários círculos de amigos, né? É verdade. E é isso mesmo, porque daqui a pouco tu fica limitado só aquele grupinho, né? E aí corre esse risco das pessoas irem partindo, e aí quando tu vê, tu não tem mais ninguém no teu entorno, né? E uma coisa que me chamou a atenção, quer dizer, nem tanto assim, né? Eu sou professor e eu vejo isso nas minhas turmas, né? A maioria sempre são mulheres, né? Sim. A mulher geralmente busca mais conhecimento, né? A mulher no mercado de trabalho, quando não precisa esperar ficar desempregada para ir atrás de uma formação, ela já faz, né? O homem muitas vezes acaba fazendo uma formação ou buscando um curso quando está desempregado, né? Aí ele toma uma atitude. Mas assim, me chama a atenção, né, que a pessoa já está aposentada muitas vezes, né? Poderia estar frequentando a escola, né? O homem, né? O que você atribui isso, né? Ter mais mulheres, ter poucos homens na tua escola? É essa questão cultural mesmo? Tu sabe que a gente sempre faz essa mesma pergunta. A gente se questiona isso. Por que os homens não vêm, né? O que faz com que o homem fique em casa? Porque a gente tem
vários casais, né, nas ciclos. Vários casais. Temos casais também que vão, que a mulher vai e o homem, né, vai junto. E já tem casais formados lá? Tem assim, que a gente não sabe, né? Mas a gente desconfia, né? A gente não entra nesse mérito aí, mas a gente percebe alguns movimentos interessantes que acontecem lá. Tá certo, só brincando, mas continua. Mas é verdade, Mas eu acho que os homens... Eles acabam se acomodando mais cedo. Porque o homem, o homem, normalmente, ele é o provedor da família, né? E aí, então, ele passou, parece, o tempo da vida dele provendo. E sempre aquela vida agitada, aquela busca. E quando ele se aposenta, a impressão que dá... Isso não está em estatística, em dados nenhum. Isso é uma percepção que a gente comenta, né? Mas tem dados de suicídio entre homens maduros que são alarmantes. Aí tem dados nesse sentido. Então... E uma das possíveis causas é exatamente isso, que o homem normalmente tem o trabalho, ele é muito vinculado ao trabalho. Quando ele se aposenta, ele acaba se afastando dos amigos do trabalho, porque ele tem a turma de amigos do trabalho. Então ele se aposenta, acaba se afastando, né? E aí muitos não conseguem dar essa volta, né? Acabam ficando deprimidos. Diferentemente da mulher, que a mulher tem o grupo do trabalho, tem o grupo da confraria, tem o grupo da academia, tem várias turmas, né? Eu acho que a mulher, ela se desafia muito mais, ela tem muito mais oportunidades também, né? Sim. E a gente está sempre buscando, né? As mulheres são mais curiosas, talvez, e se desafiam mais e correm mais riscos. Os homens não gostam de correr risco. Então, ele quer ir... Talvez, né? Talvez, seja isso. Mas é um palpite. Pode ser um palpite, né? Palpite. Porque a pessoa chega lá, mas o que eu vou encontrar lá? Ele quer ir, quando ele vai para ciclos, ele quer saber exatamente o que ele vai encontrar. Então, mas o que vai ter? Vai ser aula de quê? O que vão abordar? Então, ele cria vários empecilhos até sair de casa. Sim. E a gente ouve muitos relatos das nossas alunas falando, como eu gostaria que meu marido estivesse aqui. Olha só. Elas sentem isso, né? E o marido já é aposentado? A grande maioria são todos já... Os que estão ali são todos aposentados, né? Você diria que é o quê? 80% dos alunos já são aposentados? Nossa, mais 95%. Mais 95%. 95%. Então, provavelmente o marido está em casa vendo Netflix. Vendo Netflix, ou fazendo... alguns são ativos. A grande maioria dos nossos alunos tem perfis que são sempre proativos, né? Sim. Então, eles fazem as suas atividades, né? Fazem exercício físico, por exemplo? A grande maioria. Exercícios, né? E daí por isso que a Ciclos vem para cumprir essa lacuna, porque na parte da manhã o pessoal vai para academia, fazem as suas atividades. E na parte da tarde, então, vai para Ciclos, né? Então, Só funciona à tarde, Juliana? Sim, atualmente sim. Só funciona no período da tarde, porque a gente entendeu que a parte da manhã, ou o pessoal acorda mais tarde, tem um horário mais flexível, mais livre. Sim. E o período da tarde é um período mais longo, digamos assim, né? Que tu pode daí fazer uma atividade cultural, né? Que é o que a gente, então, vem oferecendo e promovendo. Mas nada, como eu te falei, né? É um público muito heterogêneo, muda a todo tempo. A gente está sempre se desafiando e construindo novos repertórios, né? Criando novas oportunidades a todo semestre. Então, a cada semestre a gente tem que lança novos desafios também, né? Mas talvez vocês tenham que lançar uma ofensiva aí para atrair os homens maduros, né? Para atrair os homens maduros, porque é uma coisa bem curiosa isso. E a gente precisa pensar nisso, né? Antes do aposento, né? A gente faz parte do grupo de estudos da ABRH, né? Que a gente vai iniciar no próximo... Dia 31 de agosto. Dia 31 de agosto já tá aí, né? Para a gente falar um pouco sobre isso, né? E eu acho que isso é um desafio, né, Steph? Eu acho que tem que começar já nas próprias empresas, nas próprias organizações, preparar esse homem, né? Esse maduro, né? Esse homem maduro que vai estar logo se aposentando. Então, eu acho que tem que vir... Eu acho que nós temos que dar um passo antes, né? Sim. Não esperar chegar o aposento, não esperar chegar a aposentadoria, aquele marco tradicional dos 60 anos para pensar o que eu vou fazer. Então, tem que vir um pouquinho antes, né? Ninguém pensa na aposentadoria. Ninguém pensa. A maioria das pessoas vai no deixa a vida me levar e depois eu penso nisso, né? A pessoa... E hoje, com essa questão da longevidade cada vez maior, né? Uma pessoa que se aposenta com 50 já está muito raro, mas com 60 e poucos anos, né? Ela vai viver pelo menos mais o quê? Uns 25, 30 anos, talvez 40 anos, né?
O meu pai, por exemplo, tem 84 anos. Ele é da geração silenciosa, imagina, antes dos baby boomers ainda. E ele se aposentou com 49. Super jovem. 49. Super eu jovem. brinco com ele, que ele é o terror do INSS, porque verdade. ele já está quase o Super mesmo jovem. tempo né, trabalhando e já está aposentado. E pode surgir nesse meio caminho aí, nesse período, uma nova profissão. Uma nova profissão. Eu acho que a gente pode se reinventar até o fim da nossa vida, né? Enquanto a gente tiver forças né, físicas e condições mentais, né, psicológicas, eu acho que a gente pode ir se desafiando, né, e criar novas oportunidades dentro da nossa, da nossa vida, né? Eu tenho uma curiosidade, Juliana, e assim, como é que o aluno chega lá na Ciclos, né? Normalmente, assim, você está me dizendo que a maioria são 70 mais, 80 mais, né? Como é que esse aluno chega na Ciclos? Ele entra em contato diretamente ou é um familiar mais jovem, né? Jovem com 50 e poucos anos, às vezes, né? Hoje nós temos aí esse fenômeno da geração sanduíche, né? Que eu me incluo. Claro, eu também. Você também, né? De ter ali um pai e uma mãe idosa de 80 anos, de 70 às vezes. E assim, a minha pergunta você recebe esse primeiro contato do próprio 70 mais, do próprio 80 mais, ou é um familiar? Olha, eu tenho a minha mãe aqui que está em casa, né, ou meu pai que não está fazendo nada. Como é que é esse primeiro contato do cliente? Então, tem um cliente decisor e tem o cliente final? Tem. A gente lida com diversos formatos aí, tá? Um dos formatos, o que mais tem é ele buscando o próprio 70 mais buscando ou pesquisando, né? Ele pesquisa, ele olha nas redes sociais, né? Normalmente é um usuário de redes sociais. A gente sabe que está tendo muita dependência, né? Sim. Dependência tecnológica do público 60. Vamos usar uma nomenclatura 60 mais, tá? 60 mais. Então a gente sabe Eles estão muito nas redes sociais, no WhatsApp. Muito. Então ele acaba consumindo essa informação. Um segundo momento vem a indicação. O aluno levando amigo, que é o que mais, uma das coisas que mais também acontece, porque aquela pessoa que está lá faz tão bem para ela. Que ela recomenda. Então, ela, nos outros grupos que ela frequenta, ela acaba convidando e falando sobre as Ciclos. Então, o amigo quer saber aonde ela está indo, o que ela está fazendo. Porque essa geração, eles trocam muitas informações entre eles. Sim. Qual é o teu médico? O que tu está fazendo? O que tu está buscando? Então, a gente percebe esse movimento. E depois vem os familiares, né? Familiares. E a gente vem percebendo, como te falei, é muito heterogêneo e as coisas vêm mudando muito. Sim. E dá para se dizer que nesse ano a gente está sendo procurado muito por familiares. O familiar está buscando uma alternativa para os seus pais, né? Ele percebeu isso, né? Porque o filho, ele vinha somente para atender no final ali a parte de condições de saúde. Mas hoje ele está com toda a informação de envelhecimento. Eu acho que os filhos estão chegando um pouco antes. Eles estão chegando na fase, quer dizer, olha, vamos fazer alguma coisa? Vamos nos encontrar com amigos, vamos fazer novas amizades, vamos estudar, vamos fazer algo. Então, o filho está percebendo que ele precisa tirar o pai e a mãe de casa, daquela zona de conforto de casa. Porque se ele permanecer em casa, ele vai adoecer. Vai entrar em depressão. E aí vem um quarto fator aí, que são os médicos, né? Então, nós somos muito indicados por neurologistas, psiquiatras, fisioterapeutas, porque os médicos vêm percebendo também que muitas vezes aquele paciente que está na tua frente ali, ele não está com um problema tão grave de saúde, mas se ele tivesse convivendo com outras pessoas, fora de casa, socializando, ele vai melhorar aquele quadro clínico que ele se encontra. Perfeito. Porque o que acontece muito são as depressões, o isolamento e a depressão, ou depressão e isolamento. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. E muitas vezes o problema é essa iminente depressão ali que está vindo, né? Exatamente. Por estar em casa isolado. E aí vai gerando doenças, vai gerando
esse efeito, né, cascata que vai Sim. deixando aquela pessoa debilitada e trazendo doença. Porque quando ele está ali, quando ele está em convivência com outras pessoas, fazendo atividades, Sim. aquela 1h30 que ele passa em sala de aula, no nosso caso, né, as aulas têm duração de 1h30, né? Ele está conversando, ele está olhando coisas novas, recebendo conteúdo, conversando com as pessoas, né? Absorvendo conhecimento e até, né, neurologicamente falando, aquilo vai ser bom para a cabeça dele. Com certeza, com certeza. Porque realmente, assim, ficar em casa sem fazer nada nessa faixa etária aí, né? Principalmente após ali os 70, 80 mais, né? 80 anos ali, realmente é um convite a entrar em depressão ali, né? Exatamente. Mas que interessante esse movimento já dos filhos, então, já estão buscando, né? E não é, claro, que não é todo mundo que está atento a isso, porque também a geração sanduíche também está sendo absorvida. Eu tenho que cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar do trabalho, filho, cuidar do essa pai. coisa toda. É uma loucura, né? É uma loucura. Mas a gente está vindo muito assim. A gente tem vários... pessoas os filhos que nos ligam, então o nosso contato muitas vezes é com o filho, que faz a agenda cultural também dos pais. Então, a gente está entrando nesse momento, né? A gente fala que a Ciclos entra nesse apoio à família, né? Porque as pessoas, muitas vezes, eles têm... O apoio são os médicos. Então, ele sai de casa para ir ao médico. Sim. Então, hoje, o que se tem nessa lacuna, nesse meio entre sair de casa e ir ao médico? O que a gente tem mais para oferecer? Isso vai ser um caso... o nosso estado mesmo agora... é o estado mais idoso do Brasil. 20%, né? Aumentou. E Porto Alegre é a capital com mais idosos. Com mais idosos, né? Com mais idosos. É impressionante isso. E realmente, assim, se evitar problemas de saúde mental e o idoso ter uma boa condição física, né? Fazer exercício, ganhar músculo, nossa, ele vai ter uma velhice super boa. Exatamente. Né? A gente fala que, né, que tem que exercitar vários músculos, né? Então, o físico e o mental, né? Inclusive também, o cérebro. O cérebro, inclusive o cérebro. Músculo... E a gente entra nessa parte aí, né? É verdade. Não, mas que legal que vocês já estão sendo indicados por médicos, né? Sim. E por psicólogos, psiquiatras, enfim, porque isso faz toda a diferença. Porque o problema de saúde mental vai levar para o problema de saúde física, né? E um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, que a Ciclos também desenvolve dentro dos hubs, né? A gente tem várias ramificações, né? Sim. E uma delas também é a gente trabalhar em senior living, né? Que é o trabalho em company. Legal. Que a Ciclos faz, né? Que é onde nós temos hoje o espaço físico, né? Que a gente recebe a comunidade e as pessoas, mas também a gente vai até as empresas. Então, o nosso trabalho em company também está sendo esse, em senior living, onde a gente leva essa parte cultural. Então, a gente fica responsável pela parte cultural do senior living. Isso é interessante porque é um novo olhar também, né? Sim. É um novo desafio, tanto para nós, enquanto gestores, quanto para os gestores do senior living. E o quanto é importante ter atividades diferenciadas, ter atividades que, por mais que aquela pessoa que se encontra naquela situação, ela está todo dia recebendo um desafio novo. E aquele momento que ela fica presente, porque eles ficam presentes, eles não estão se distraindo com celulares ou com a mente em outro lugar, eles estão presentes naquela 1h30 que a gente está ministrando um conteúdo ou uma disciplina prática. Então, isso está sendo muito importante também, né? E isso é bem importante porque os idosos, hoje a dependência... o vício digital aí, né, nas redes sociais, no WhatsApp, está muito forte entre os muito jovens e os idosos. E os idosos. Então Cresceu legal vocês, muito, né? Serem uma alternativa. E só voltando ainda sobre a questão do perfil, né, das pessoas, enfim. E o que esse teu cliente 60 mais, né, 70 mais, enfim, o que ele busca quando ele procura a escola de vocês? O que ele está buscando, assim? Ele busca apenas um espaço de convívio social, ou ele quer aprender mesmo, uma coisa que ele não aprendeu lá na juventude? Como é que é isso? Assim? Tem também isso. É um pouco de tudo, eu acho. É um mix, né, de buscas, né? Tem aquele que a esposa mandou... vai fazer alguma coisa. Então, o homem que chega muitas vezes também... Para de incomodar em casa. E vai fazer alguma coisa, né? E tem as mulheres que são curiosas, que gostam de... Ou vão para aprender, realmente tem assim, eu quero aprender algo novo, eu quero fazer alguma coisa. E aí eles buscam por conteúdo mesmo, tá? Legal. Tem pessoas que chegam lá, não conversam com ninguém,
E tá tudo certo. Cheguei, eu tô aqui para fazer a aula. Eu não quero socializar, eu não quero fazer amigos. E o engraçado engraçado não é a palavra correta, mas o curioso dessa geração é que eles não têm filtro. E eles dizem mesmo, então, olha só, eu estou aqui apenas para receber o conteúdo. E aí nós temos esse comprometimento enquanto escola cultural de trazer conteúdo de qualidade, profissionais, todos eles qualificados, né? Os nossos professores lá são todos, a grande maioria tem com graduações, doutorado, né? E são comprometidos com a causa, né? Porque tem que ter um perfil adequado também de professores para conversar com esses alunos. Sim. E aí tem alunos que chegam, então, só para consumir conteúdo. Tem aquele que fala... Eu só venho aqui para a hora do intervalo, a hora do cafezinho. Que a sala de aula é um complemento. Eu estou na sala de aula, mas o que eu estou vislumbrando é a hora do intervalo, onde eu socializo, onde eu tomo o cafezinho com as minhas amigas. Então, tem isso. Porque tem um perfil de alunos que eles fazem sempre a mesma disciplina. Então, é o grupinho que faz a mesma disciplina para depois ter a hora do encontro, por exemplo. Eu tenho 5 amigas. É difícil a gente se encontrar para um café, marcar o café às vezes, né? Demora. Aí toma o café lá. Porque sabe que uma vez por semana elas têm aquela aula, têm aquela disciplina. Então, bom, todas se matriculam na mesma disciplina para estarem juntas na hora do intervalo. Perfeito. Isso também é legal. Legal, bacana. Juliana, agora eu preciso interromper aqui rapidamente o nosso papo, né? Para dar um recado importante do nosso patrocinador master. Há mais de 20 anos, a Horus Consultoria, sob a liderança do Rafael Mótola, ajuda empresas de grande e médio porte, dos mais diversos segmentos do mercado, a obterem melhores resultados. A partir do DNA da Horus, nasceu o HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, um programa exclusivo de mentoria que ajuda profissionais que têm conhecimento, experiência de mercado e resultados concretos a modelar sua atuação em consultoria empresarial, conquistando reputação e autoridade. O Rafael e outros mentores anjos do programa, e eu me incluo entre eles, guiam os mentorados por um caminho sólido e seguro, com um método. Na mentoria HFAC, as hard skills são do mentorado, além de modelar a atuação dos mentorados como experts, independentes ou CEOs de um negócio de consultoria empresarial. A mentoria prepara o mentorado para vender prestação de serviços, entregar, escalar e surpreender clientes do mercado com ritmo e estilo próprios. Acesse os perfis da Horus Consultoria no LinkedIn ou no Instagram e entre em contato. E não esqueça de mencionar que você ouviu sobre a mentoria de formação e aceleração de consultores no podcast Conversas Maduras para obter condições especiais. Juliana, voltando aqui ao nosso papo, né? A Ciclos Mais foi fundada em 2020, né? E a escola tem crescido, né? Nesses anos, aí, 6 anos já, né? E eu li que vocês já estão começando a fazer franquias do negócio, né? Uhum. Me fala um pouquinho mais sobre isso, né? E também, assim, falar um pouquinho das dificuldades que vocês enfrentaram aí nessa jornada. E como é que começou essa ideia das franquias? Já era a meta desde o início? Não era a meta desde o início. Não tínhamos essa pretensão. Mas tudo começou através de uma mídia espontânea que a gente teve, né? Uhum. Num canal de televisão aqui do estado, que abrange o estado todo e vários municípios. Teve essa mídia espontânea e aí a gente percebeu essa procura, esse movimento pela Ciclos. Entender, as pessoas entravam em contato para entender se a Ciclos já tinha na sua cidade, no seu município, né? Mas... como as coisas se conectam, né? Eu acho engraçado que esse universo, ele é favorável pra gente, assim. E tudo começou também porque a gente já vinha com essa... estamos pensando em criar filiais, né? Bom, a gente tem aqui uma unidade, daqui a pouco a gente pode ter em outro local, né? Porque a gente tem alguns alunos... A grande maioria é de Porto Alegre, mas a gente teve alguma demanda, algumas pessoas que vêm de outros lugares. Zona Sul, por exemplo. É em Porto Alegre, mas é Zona Sul, né? Então a gente falou, vamos montar, quem sabe a gente começa com uma filial. Certo. Mas a gente veio estudando, então, isso. E aí a mídia espontânea acelerou esse processo. Acelerou essa necessidade e a gente pensou, então, acho que agora temos que olhar e ter um olhar com carinho para essa demanda
espontânea, natural, que veio acontecendo. Aí estudamos isso, né? Certo. A gente foi buscar e foi entender qual que era o melhor formato. Se era uma licenciada, se era filial, ou se era formato de franquia. E já tem franquia? Já temos uma franquia, uma unidade rodando em Pelotas. Ah, que legal. Na cidade de Pelotas. Então, a gente entendeu nesse processo todo de estudo aí o que seria melhor, né? E definimos, então, entendemos que sim, o formato de franquia era o melhor método, né? Nós temos um método próprio, um método já validado com uma neuropsicopedagoga que nos orientou e nos auxiliou, né? Nessa construção dessa metodologia, ao qual a gente veio entendendo nesses 6 anos o melhor formato e ela veio para empacotar esse formato. E é onde a gente replica, então, com treinamentos com os professores e também com os franqueados, né? Que legal. E a meta é ter quantas franquias no estado aí em breve? Olha, a gente tem algumas metas, assim, mas a nossa meta é bem pé no chão. Por quê? Porque é um público interessante de trabalhar, um público exigente, mas também o franqueado ele tem que ter muito perfil para trabalhar com esse público. E é um mercado novo, o mercado da longevidade, que já tem um ranço, né? As pessoas não entenderam ainda o potencial. Né? E a gente tem demandas, assim, de várias pessoas interessadas, assim. Mas a gente tem muito cuidado para ampliar. A gente não tem pressa para isso, tá? A gente não quer um crescimento exponencial, a gente quer um processo que seja sólido, seguro e duradouro, assim, né? Sim. Então, mas temos algumas metas, por exemplo, Santa Maria, uma meta de expansão, Passo Fundo também, Zona Sul já temos, Caxias tem um pessoal muito forte trabalhando lá também, da universidade, né? Mas a gente respeita todas as formas de trabalho, né? Sim. E a gente acredita também que vai faltar muito opção, né? Porque o público está crescendo exponencialmente. E em breve vão surgir concorrentes também para vocês. Isso né? eu acho que isso é natural, né? E que bom que tem. Eu acho que é importante ter, porque não só a questão de concorrência, mas a questão de oportunizar, de ter produtos para atender a população. E tem muito potencial de crescimento. Tem muito. E cada pessoa vai se identificar com um perfil, né? A gente, enquanto ciclos, não vai conseguir atingir todo mundo, né? Exatamente. Então, algumas pessoas se identificam com a gente, outras vão se identificar com outras. Então, a gente é bem tranquilo em relação à concorrência também. Perfeito. Juliana, e por falar em franquias, né? Antes de ser franqueadora da Ciclos Mais, você foi franqueada da Cacau Show, né? Por quase 20 anos, né? E o que você levou dessa experiência como franqueada, né? Para agora o outro lado do balcão, né? Sendo franqueadora. Me conta como é que foi essa experiência, né? De se tornar, primeiro de atuar há quase 20 anos, né, com a Cacau Show, né? A gente escuta histórias aí da Cacau Show, né, de dificuldades, enfim, me conta sobre isso e como é que foi essa mudança, o que você levou para esse novo negócio na Ciclos? Então, essa minha história com a Cacau Show começou quando eu tinha 25 anos, né? Então, nossa, muito jovem. É muito jovem, né? Hoje a gente entende um pouco melhor da maturidade, né? A gente, tu como profissional, né, que entende esse mercado, há de convir, né, comigo que a gente... Os anos passam, os números vêm, mas o que a gente agrega é esse conhecimento e essa maturidade. Perfeito. Então, a Cacau Show, para mim, foi uma grande escola de negócio, né? Eu posso dizer isso hoje, aos quase 52 anos, posso dizer que foi uma grande escola. Porque a gente passa por muitos processos, né? Principalmente eu sinto isso em função que quando a gente iniciou com a Cacau Show, não era nem franquia na época, né? Não era nem franquia. Não era franquia. Eu fui a primeira franqueada da Cacau Show fora o eixo Rio-São Paulo. Tinham 8 franqueados, São Paulo e Rio. Algumas lojas próprias, né, da Cacau Show. E eu fui a 9ª franqueada aqui do Sul. Então, foi um desafio muito grande. Então, isso é uma experiência de vida que isso ninguém tira da gente, né? E te moldou como empreendedora. Me moldou como empreendedora. Porque a gente aprendeu muito, né? Fiz parte do conselho da Cacau Show. Então, a gente veio observando esse crescimento todo. Eu acho que o que o mercado enxerga é o crescimento, né? Mas o que se fez para chegar até lá, isso foi um grande desafio. Isso é uma grande construção.
E a gente aprende muito e se desafia muito, né? E é muito interessante. Foi muito interessante todo esse processo. E aí a gente aprende, né? Claro, o que hoje do outro lado, né? Sim. Não gostaria que acontecesse, né? Com os franqueados que a Ciclos vai ter, né? Então, isso me traz essa clareza. Mas não é fácil, viu? Não é fácil ser franqueador. Não é fácil, porque também tem que buscar esse padrão de qualidade que você falou, né? Tudo. Naquele filme, O Fome de Poder, né? Não sei se você já viu, do McDonald's, da origem do McDonald's, mostra bem isso, né? Quando ele resolveu franquear, né? E a questão do padrão de qualidade. Padrão de qualidade, porque na verdade claro que a gente está falando de produtos diferentes, porque Cacau Show é produto, nós somos serviços, né? Sim. Então, os serviços, ele tem muito mais a conexão com a própria pessoa que está executando do que depender da franqueador, né? Da franqueadora. Produto e serviços são diferentes. E é um desafio por esse motivo também, porque eu dependo totalmente desse franqueado, né? Ele tem que ser quase que 100%. Eu não tenho um produto por trás, né? E o serviço é um pouco intangível também, às vezes, para medir a qualidade. Para medir a qualidade, é mais difícil. É mais difícil. E assim, eu acho que um dos desafios, tu falando isso agora, Stefan, um dos grandes desafios da Ciclos é isso, sabe? É como tu mostrar para as pessoas, mostrar no sentido assim, pô, é legal eu estar ali, eu preciso estar nesse lugar. Porque é justamente isso, como que eu vou mensurar, como que eu vou falar para as pessoas que aquilo está fazendo bem? Porque eu não tenho uma métrica dentro da escola dizendo assim, olha, eu percebi como a pessoa entrou aqui e depois de 2, 3 anos a pessoa está nesse momento, né? Sim. Então, pessoas que falam, né? A Ciclos é a minha vida, é tudo que eu tenho, por exemplo. A gente ouve vários relatos, né? Então, é bem interessante o processo, né? Eu tenho uma sensação, assim, de quando nós começamos com a Cacau Show, que não era franquia, que era uma distribuidora. Eu entrei como distribuidora na época, né? Sim. A gente tinha 4 sabores de trufas, que era o nosso carro-chefe. Então, as pessoas iam até a Cacau Show para consumir as trufas, compravam as trufas, né? Porque era o único produto que a gente tinha. E eles saíam deslumbrados, porque eu tinha preço, qualidade e era uma coisa que viciava, né? Sim. Só que a gente não conseguia mensurar isso, o quanto era interessante. E a Ciclos é um pouco assim, né? A pessoa entra na Ciclos, só que eu não consigo mensurar, dizer assim, olha, o quanto ela evoluiu, o quanto ela fez bem aquilo, né? Perfeito. E o nosso cliente hoje, Ciclos, ele é uma pessoa que permanece. Ele entra na Ciclos e fica... Que bom. Né? Isso é sinal de que vocês estão entregando gostando. uma boa experiência. Juliana, como mentor de carreira de profissionais maduros, eu já atendi vários profissionais que têm receio de mudar de carreira, né? Principalmente após os 50 anos, né? E olhando para a tua carreira, né? Você é designer de interiores, né? Tem essa formação. Você foi franqueada da Cacau Show, agora abriu uma escola focada no público 60+. Tua carreira é bem diversificada, né? É uma coisa é um patchworking. E o que você diria para o profissional maduro que tem esse receio de se reinventar? Eu acho que tem que se desafiar. Não precisa ter medo, gente. É uma maravilha, é um desprendimento, sabe? Que a gente tem quando a gente percebe, quando a gente entende que eu posso fazer outras coisas sem ser aquele trabalho que eu a vida inteira me propus a fazer. Então, assim, a minha vida profissional, toda ela foi... basicamente nisso, né? Eu nunca fui muito presa a métodos, a modos de operantes. Tem que ser isso, tem que seguir essa carreira. Eu sempre deixei mais leve, eu sempre fui uma pessoa de me desafiar também, né? E isso gera um grande desafio, né? De tu estar numa posição e ter que mudar para outra carreira, se reinventar, começar tudo de novo, começar do zero. Mas eu não me arrependo. Eu acho que eu faria tudo de novo. Talvez ajustaria alguma coisa das rotas, né? Sim. E essas decisões, o quanto são importantes, porque muitas vezes a gente não toma essa decisão, fica sofrendo naquele mesmo padrão, naquele mesmo negócio, né? Eu também, para sair, porque o design de interiores, ele veio posterior à Cacau Show, né? Eu entrei com as lojas que nós
montamos aqui em Porto Alegre, eu estava com 25 anos. E aos 44 anos que eu pensei, não, o que eu vou fazer da minha vida nos próximos anos, né? Eu sempre tive um pé na longevidade, né? Eu digo que a minha alma é velha. Sim, tá? sim. Então, a minha visão é sempre pro futuro, né? Eu acho que eu não vou ter problema com depressão porque eu não olho pro passado, eu só olho pro futuro. Mas vou ter problema de ansiedade porque eu tô sempre à frente, né? Mas aí você foi buscar essa formação aos 40 anos. Aos 40 e poucos, foram 46 Legal. anos. Mas é isso que é interessante, Stefan, porque quando a gente está dentro de um sistema já pré-estruturado, né? Como era o que eu estava, né? São muitos anos. A empresa, ela permanecia com aquele método, com aquele crescimento, com metas, né? Sim. Hoje em dia, as empresas é metas em cima de meta, né? Verdade. E a gente está em outro momento de vida. Será que eu consigo acompanhar as metas que a minha empresa está me desafiando, me colocando, né? Isso ainda faz sentido para mim, né? Faz sentido para mim, porque a gente muda, né? Porque a gente muda na vida. Eu não sou a mesma Juliana quando eu entrei na empresa aos 25 anos de idade, eu mudei muito. Perfeito. E aí, então, mas a gente, por teimosia ou por insegurança, por medo, a gente fica naquele método, naqueles processos. E às vezes fica sofrendo. Né? E sofre, adoece, né? Aí tu culpa a idade que tu adoeceu. Muitas vezes não é a idade, é porque tu tá em algo que tá te adoecendo. Perfeito. E aí foi quando faz essa virada. Bom, e uma das coisas que eu acho bem interessante, conselho a gente não dá, né? Não tem como dizer, isso é um conselho. Mas eu acho que o formato de estudo, de mentorias, como as mentorias são importantes. Eu sempre tive mentores na minha vida. Que legal. Sempre tive mentores. E os meus primeiros mentores foram os meus pais, né? Então, eles que me mentoravam, né? Quando mais jovem, assim. E ao longo da minha vida, eu vinha percebendo o quanto são importantes os mentores na nossa vida. E às vezes, é aquele profissional que tu contrata. Mas muitas vezes não é. É aquela pessoa que está do teu lado, dando uma dica, ou a gente se abrindo, né? Porque hoje em dia a gente tem muito receio de se abrir. Pode ser um amigo, pode ser um familiar. Pode ser um familiar, pode ser alguém que te... ou pode ser um profissional contratado, mas é uma pessoa que vai te pegar pela mão e vai fazer você refletir. Exatamente, sem julgar. Sem julgar. E às vezes é numa terapia, numa terapia holística. O meu design de interiores, ele nasceu numa terapia holística. Olha só que interessante. Então, assim, são coisas, mas a gente tem que ficar sempre atentos, né? A minha mãe sempre me dizia, né? Que veio da minha avó, né? Orai e vigiai, né? Então, o que é esse simples, essas duas palavras, né? É verdade. É sobre isso. É sobre isso. É estar sempre atento, né? E estar sempre... É importante sempre estar com a mente aberta, né? Com pra certeza. Mudanças, né? Com certeza. Juliana, agora chegou o nosso momento aí ping-pong da entrevista, né? Preparada? Preparada. Vamos lá, então. Vamos lá. O que é uma pessoa de sucesso? É estar feliz com o que está fazendo. Perfeito. Complete a frase. Depois dos 50 anos, eu descobri que... Eu posso fazer um novo intercâmbio cultural. A melhor coisa que a maturidade trouxe para você? Segurança. Se você pudesse dar um conselho para a Juliana, lá de 25 anos, qual seria? Vai com mais calma. Vai com mais calma. Muito bom. Uma decepção? Olha... Não lembra? Não tenho, assim. Porque eu sempre tentei reinventar as coisas, né? Nunca me decepcionei, assim. E uma realização, assim, algo que você se orgulha? Da minha família. Da tua família. Um bom hábito? Academia. Um hábito ruim? Sair da zona de conforto para ir para academia. Muito bom. Um bom livro aí para indicar. Então, eu estou falando a Revolução da Longevidade, do Alexandre Kalash, que eu acho que todos deveríamos ler. Sim. Então deveríamos ler. Nos preparar para isso, né? Exatamente. E um bom filme ou uma série que você quer indicar aí? Então, seguindo nessa mesma linha, eu sugiro o documentário do Gabriel Martinez, do diretor Gabriel Martinez, A Revolução das Blue Zones, né? Eu acho que quando a gente entende as Blue Zones, a gente começa a entender como chegar na longevidade, como chegar bem, não é viver mais, mas é chegar bem. E são formas muito simples, né? Envelhecer com qualidade, né? Com qualidade, Exatamente. Uma frase que te serve como guia na vida. Seja sempre autêntica. E para concluir,
qual é a conversa madura que a sociedade precisa ter, mas tem evitado? Encarar o envelhecimento. Perfeito, muito bom. Bom, estamos chegando aí ao final de mais um episódio do Conversas Maduras Podcast, uma realização da Maduridade, empresa de treinamentos e consultoria e mentoria nas áreas de mercado da longevidade, diversidade geracional e carreira na maturidade. Se você que está acompanhando esse podcast é um profissional maduro e precisa de ajuda para fortalecer sua marca pessoal no mercado, ter mais ferramentas para acelerar uma recolocação, fazer uma transição de carreira ou até mesmo se reinventar como profissional na maturidade, entre em contato comigo pelas redes sociais que a gente marca um café para falar sobre isso. E é sempre importante lembrar que o Conversas Maduras Podcast tem o patrocínio master do HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, programa exclusivo de mentoria para quem quer se transformar em um consultor empresarial. Parabéns pelo teu trabalho, Juliana. Foi muito bacana a entrevista. Muito obrigado pela tua participação aí nesse episódio do Conversas Maduras. E vou te passar a palavra aí para se despedir e deixar teus contatos e tuas redes sociais. Bacana. Obrigado por essa oportunidade. É sempre um prazer estar aqui falando sobre a Ciclos, né? Então, assim, eu acho que esse é o propósito, né? Poder levar ao maior número de pessoas essa oportunidade de frequentar um local que tem conteúdo, que tem qualidade, né? E um lugar para chamar de seu, um lugar para ter um pertencimento, né? Então, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo teu trabalho. Eu acho assim que a gente precisa no mercado pessoas que tragam esse tipo de conteúdo, esse tipo de conversas, né? E conversas maduras é o que mais a gente adora, né? Porque a gente não tem muito filtro também, não tem muito papas na língua, a gente vai conversando, né? É isso aí. E a Ciclos, então, está localizada na Rua Dona Laura, 1020, né? As nossas redes sociais, que é... O nosso cartão de visita é pelo nosso Instagram, que é o @ciclosmais. Temos o site também, que é ciclos.com, ciclosmais.com. E o nosso telefone, né? Para quem quiser, acho que pode entrar em contato contigo para passar o nosso contato. Perfeito. Serão todos bem-vindos, né? Para conhecer. Até, inclusive, a gente pode lançar aqui uma aula experimental para o teu público. Quem quiser participar será bem-vindo para um momento de vivência lá na Ciclos. Olha só que bacana. Maravilha, Juliana. Muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado a você também, né, que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe aí nas redes sociais com outras pessoas, seja qual for a plataforma que você esteja nos acompanhando. YouTube, Spotify ou LinkedIn. E se você estiver assistindo Conversas Maduras no YouTube, se inscreva agora no canal e acione o sininho para não perder os próximos episódios. Tem muita coisa boa vindo por aí, né? E não esqueça também de seguir os perfis do Conversas Maduras e o meu, Stefan Ligock, nas redes sociais, Instagram e LinkedIn. Eu te garanto que vai ter sempre muito conteúdo relevante. Foi um privilégio ter contado com a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!